Lá vai. Pronto. Então, vamos dar continuidade, né? Hoje a gente vai falar de interferência de ondas, tá? Então, as atividades hoje praticamente todas estão voltadas a isso. Então, vamos direto ao assunto. Qualquer coisa, gente, pergunta, tá? Pergunta, tira a tua dúvida. A gente já falou aqui já dos conceitos iniciais, movimento periódico, no caso, período, frequência. Em relação às ondas, em relação à natureza, a onda pode ser eletromagnética e mecânica, e o que diverge uma da outra, que uma, no caso a mecânica, precisa de um meio para propagar, e a magnética não, a eletromagnética não precisa de meio, não necessita de meio, na realidade, para se propagar. Em relação à propagação, as ondas podem ser é, unidimensional, bidimensional e tridimensional, a gente estudou elas, aquelas ondas se propagando na água, a onda sonora. Sempre lembre do paredão, que o cabo liga lá na sua casa e perturba o ar, e perturba o ar e tudo. E aí a onda se propaga em todas as direções. Em relação à vibração, teremos ondas transversais e longitudinais. A diferença é que na longitudinal, a direção de vibração e de propagação da onda é a mesma, ou seja, são direções paralelas. E nas transversais, a propagação é perpendicular. Tá? Então, exemplo de onda transversal, na corda. A gente estudou na corda. Exemplo de onda longitudinal, as ondas sonoras, que se lembre sempre que a onda sonora tem uma propagação tridimensional em todas as direções. A onda mista é a onda do mar, que tem as duas vibrações, a vibração transversal e a longitudinal, isso em relação à velocidade de propagação da onda. Tá? Então, vimos também a velocidade de uma onda numa corda, está ligada a isso aqui, a essa expressão, que depende da força, da massa e do comprimento da corda. Lembre sempre do exercício lá da academia, que o cara pega a corda tá fixa em um local e o cara pega na outra extremidade e faz um movimento ondulatório. Ele está aplicando uma força para que a onda apareça, tá? Então a onda aparece dessa forma. Ou seja, a velocidade que a onda se propaga na corda depende da força, da massa e do tamanho da corda, né? Aí a gente viu, né, o que é o comprimento de onda. O comprimento de onda sempre estará entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Chegamos na equação da ondulatória, fundamental da ondulatória. Velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. E a frequência pode ser o comprimento de onda dividido pelo período também. Por quê? Porque o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Tá? Aí eu mostrei para vocês a propagação da onda eletromagnética, é nesse tipo. A onda eletromagnética é composta de um campo elétrico magnético. Por isso é uma onda eletromagnética. Tá? Mostrei o espectro para vocês também do espectro eletromagnético. Estudamos a reflexão do pulso numa corda, quando a extremidade é fixa, a corda bate, ou desculpa, o pulso vai, quando chega na parte fixa, ele inverte a fase, ou seja, a fase é invertida. Já na extremidade livre, ele vai e volta na mesma fase, certo? Aí a refração do pulso em uma corda, a refração está ligada ao que, professor? Quando eu tenho duas cordas, geralmente a parte que une a corda fina e a corda grossa, aqui é um nó. Elas estão conectadas por um nó, certo? Então, quando esse pulso passa de uma corda mais fina para a corda mais grossa, a velocidade de propagação desse pulso é menor. Por quê? Por causa dessa equação lá da corda. Eu disse a você, e a equação mostra que a velocidade em uma corda depende
da força, da massa e do comprimento. Então, quanto maior a massa, menor a velocidade de propagação. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Eu não estou vendo isso aí não, professor. Basta eu escrever, ó, velocidade de propagação da onda é igual a força aplicada na onda dividido a massa. Como o comprimento está dividindo a massa, numa divisão de fração, ele passa multiplicando. Então, é força vezes tamanho. Opa. Força vezes tamanho, dividido pela massa da corda, elevado a raiz, elevado não, a raiz quadrada de tudo isso. Esse chapeuzinho por meio significa raiz, tá? Então, quanto maior a velocidade de propagação, mais fina é a corda, menos massa tem a corda. Quanto mais grossa for a corda, menor a velocidade de propagação. São grandezas inversamente proporcionais. Então, na refração, quando esse pulso que está se propagando com a velocidade passa por uma corda mais grossa, a velocidade de propagação do pulso diminui. E a gente já estudou óptica, a gente sabe que é refração, né? Refração da luz. Refração da luz significa dizer que a luz está passando de um meio com índice de refrações diferentes. Aqui, o meio é a corda mais fina e a corda mais grossa. Refratar é passar desse meio mais fino para o meio mais grosso. O que acontece com a velocidade? Diminui. Por quê? Porque massa e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Outra coisa, quando na refração do pulso, as frequências não mudam. As frequências que ocorrem no pulso de corda mais fina é igual à frequência no pulso de corda na corda mais grossa. A frequência não muda. Por isso, eu posso chegar nessa equação aqui, ó. Porque as frequências são iguais. F e F. Eu defini aqui, ó. F1 e F2 é igual a F. Então, se as frequências são iguais, eu acho, e esse lambda 2 aqui para debaixo, eu posso dizer que um é igual ao outro, tá? E aí eu só fiz colocar os comprimentos de onda, a razão entre os comprimentos e a razão entre as velocidades, tá? Coisa bem algébrica. Tá? Então, refração do pulso. Característica principal, a propagação numa corda. A velocidade de propagação na corda mais fina é maior do que na velocidade de propagação na corda mais grossa. Logo, contudo, todavia, as frequências que esse pulso se propaga é a mesma, tanto na fina como na corda grossa. Tá? E aí, a gente chega para a novidade de hoje, que é a interferência dos pulsos. Certo? A gente vai estudar essa interferência, porque as atividades estão conectadas com a interferência. Então, o que é interferir? Interferir é eu interagir. No caso, os pulsos vão interagir entre si. Pode ter um pulso, pode ter quantos pulsos numa corda? Vários. Depende, tá? Posso ter muitos pulsos, ou só um, ou só dois. No mínimo dois, né? Para interferir, para haver a interferência, tem que haver dois pulsos. Tá. Então, existe a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Tá? Qual a diferença entre elas? Calma, primeiro vamos com a construtiva. A construtiva está mostrada, exemplificada aqui nessa figurinha. Esses pulsos aqui estão se propagando. Eu vou mostrar já já no experimento, tá? Mas primeiro eu preciso mostrar essa teoria para você lá. Primeiro, ó, eu tenho uma corda e eu tenho dois pulsos se propagando. Direções opostas. Esses pulsos têm mesma amplitude, mesma frequência, mesmo período, ou seja, mesmo comprimento de onda, ou seja, são iguais. Para ocorrer esse tipo de interferência, os pulsos
precisam ser iguais. Então, eu tenho dois pulsos numa corda. Esse pulso está se propagando. Esse pulso está se propagando da esquerda para a direita. E esse está se propagando da direita para a esquerda. Em algum momento, eles vão se encontrar. E esse tem que ser a mesma corda. Tem que ser na mesma corda. Mesmo plano. Tem que ser, no caso aqui é a corda, tá? Não é um plano. Tem que ser na mesma corda, para haver interferência. Calma, vou chegar lá, tem uma diferença. Você já está vendo a figurinha que tem diferença. Vou dizer. Então, repare. Interferência tipo construtiva. O que acontece na interferência construtiva? Eu tenho dois pulsos se propagando, dois pulsos iguais, se propagando em direções diferentes. Um da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda. Em algum momento na corda, eles vão se encontrar. Eles vão interferir. Quando eles se interferem, eles vão somar suas amplitudes. Vão somar suas amplitudes. Então, a amplitude de um é essa e a amplitude do outro é igual. Só que quando eles se encontram, quando eles interferem em um determinado ponto da oscilação, eles aumentam sua amplitude, juntam sua amplitude, somam sua amplitude. Depois desse encontro, eles vão se separar porque estão se propagando. Aí um volta a ter a mesma amplitude de antes e o outro também a mesma amplitude de antes, tá? A figurinha aqui não está proporcional, tá? Mas é o mesmo pulso daqui. É esse mesmo pulso, mesma amplitude, mesma coisa. Não diminui a amplitude, tá? De novo, o que é uma interferência construtiva? Lembre, interferência, interfere. Eles vão se encontrar em algum ponto. Construtiva é porque quando eles se encontram, há uma soma das amplitudes. A amplitude é somada e depois disso, com a propagação, eles se separam e voltam a ter as mesmas amplitudes iniciais. Isso é uma interferência construtiva. Característica fundamental: os pulsos estão na mesma fase. Eles estão na mesma fase. Então, o pulso, esse pulso aqui, que foi emitido, que está vindo da direita para a esquerda, vamos dizer que foi emitido primeiro do que esse. Por quê? Porque esse já está voltando. Isso, volta do mesmo jeito, Nayane. Isso, exatamente. Eles começam assim, interferem e voltam a ser assim. Só que se propagando nas suas direções normais. Eles vêm, interferem e se propagam nas suas direções. Tá? Então, esse pulso aqui ó, foi gerado primeiro. Por quê? Porque ele foi lá, bateu na parte fixa e voltou. Desculpa, na parte móvel e voltou. Na medida que ele foi lá na outra extremidade, bateu e voltou, foi gerado esse outro pulso. O cara incrivelmente aplicou a mesma força para gerar o mesmo pulso. Ou seja, esses pulsos se encontraram, vamos dizer, no meio da corda. Então, quando esses pulsos se encontraram no meio da corda, eles somaram suas amplitudes. E aí, depois de somar, esse aqui se encaminhou para a extremidade da corda e esse aqui se encaminhou para outra extremidade da corda. Então, interferência construtiva tem característica. Qual a característica, professor, de interferência construtiva? Os pulsos, ou as cristas, ou os vales, falando já em onda, estão em fase. Estão na mesma fase. Eles somam suas amplitudes e depois se propagam. Certo? Deixa essa equação para o final, tá? Então, agora, a interferência destrutiva. Você já anotou aqui que os pulsos estão se propagando em direções diferentes, mas estão em fases diferentes. Aqui eles estão se propagando, estão chegando no ponto da interferência na mesma fase. Aqui eles estão indo para o ponto de encontro, vamos dizer assim, com fases diferentes. Com fases diferentes, defasados. Então, em vez de haver
a soma da amplitude, como eles estão defasados, ou seja, no encontro, e como esses pulsos são iguais em frequência, em comprimento de onda, em tudo. Como esses pulsos são iguais, quando eles chegam num ponto de interferência, eles vão, vamos dizer assim, se anular. Na hora que ele se anula, a corda não gera, você vai verificar que na corda não há pulso, não há oscilação. Por quê? Porque houve uma interferência destrutiva. Então, de cara, e aí, quando depois da interferência, eles se propagam e voltam a ser o que era antes, assim como na interferência construtiva. Ou seja, professor, como é que eu sei que a interferência é construtiva ou destrutiva? Simples. Você olha os pulsos, se na interceptação, na interferência, eles estiverem em fase e forem iguais, eles vão somar as amplitudes. Se eles forem até um ponto de encontro defasados e forem iguais, os pulsos são iguais, eles vão interferir destrutivamente, tá? Então, assim, aí você chega para mim e pergunta, tá, professor, vamos dizer que esses pulsos, um deles, sejam diferentes. Os pulsos são diferentes. Vai haver uma soma de amplitude? Vai haver uma soma de amplitude. Eles vão interferir. Claro, que eu só estou dizendo que a amplitude, o período, o comprimento de onda é igual. Eu só estou dizendo a você que em vez de amplitudes iguais, se os pulsos tiverem amplitudes diferentes, vai haver interferência construtiva? Vai, vai. Eles vão somar as amplitudes. Aqui, se você notar, é duas vezes de um desses dois pulsos. Por quê? Porque os pulsos são iguais. Mas se fossem diferentes, vai haver a interferência construtiva? Vai. Lembrando de novo, para ficar claro, eu estou dizendo que os pulsos são, nesse outro exemplo, os pulsos são diferentes apenas na amplitude. As outras grandezas são iguais. Então, se os pulsos forem iguais e apenas amplitude diferente, a interferência vai acontecer construtiva? Vai. Vai aparecer uma soma de amplitude? Vai. Certo? Na destrutiva, se apenas a amplitude de um desses pulsos for diferente, vai haver a interferência destrutiva? Não. Por quê? Porque para haver esse tipo de interferência aqui, claro, quando eu digo que não, é em relação a esse tipo de interferência. Eles vão interferir destrutivamente? Vão. Mas se a amplitude é diferente, vai restar uma amplitude aqui. Vai aparecer eles vão subtrair as amplitudes. Se essa amplitude é igual a essa, é zero. Por isso que não aparece o pulso. Mas se essa amplitude for diferente dessa, vai aparecer um pulso aqui. Se essa amplitude for maior do que essa, vai aparecer um pulso aqui em cima. Mas lembre, menor do que essa amplitude aqui. Se a amplitude desse pulso aqui for maior do que essa aqui, vai aparecer uma amplitude aqui embaixo. Claro, que vai ser menor do que essa amplitude aqui. Porque eles estão defasados, estão interferindo destrutivamente, estão subtraindo as amplitudes. Na construtiva, eles somam as amplitudes. Na destrutiva, eles subtraem as amplitudes. Vamos deixar assim para você entender melhor, certo? E aí, o outro conceito que tem aqui é onda estacionária. O que é onda estacionária? Vou até ler para você ver a definição. Onda estacionária é a resultante da interceptação das duas ondas, ou seja, para a onda ser estacionária, é necessário que os pulsos sejam iguais e que interfiram. Isso aqui essa onda aqui é uma onda estacionária.
Essa é a onda estacionária. Logo, aqui também embaixo é uma onda estacionária. Por quê? Porque é o resultado da interferência desses dois pulsos. Esses dois pulsos estão interferindo, não tem uma interferência totalmente destrutiva. Ou seja, é uma onda estacionária porque é o resultado desses dois pulsos. É uma onda estacionária porque é o resultado desses dois pulsos. Ou seja, tem mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda e se propagam em sentidos diferentes. Tá? Tudo certo até aí? Tem alguma dúvida? Qualquer coisa diz aí no chat, tá? Pode ser chat. Se não quiser abrir o microfone. Não, ninguém disse nada, então. Então, a interferência contínua, note que, como sempre, a gente vai matematizar o negócio. Eita, colocar a matemática nessas interferências. Note que essa equação, deixa eu tirar isso aqui. Essa equação e essa são iguais. São iguais. O que é que é diferente? O que é que então, se são iguais na interferência construtiva e destrutiva, o que é que difere? Difere esse N aqui, ó. Esse N, esse lambda aqui todo mundo sabe que é o comprimento de onda. Esse ΔD é a distância entre as fontes que promovem a perturbação. Eu vou mostrar no experimento, vai ficar mais claro, tá? Então, qual a diferença dessas equações para a interferência construtiva e destrutiva? É que o N, na interferência construtiva, é obrigatório ser par. É obrigatório. Tem um motivo que um pouco mais para frente eu vou dizer. Na interferência destrutiva, o valor desse N é obrigatório ser ímpar. Obrigatório ser ímpar. Tá? Então, a diferença entre as equações é essa. Toda vez que a questão de, sei lá, as ondas ou os pulsos se propagaram e interferiram destrutivamente, você já sabe que o N é ímpar. Se o cara disser que a interferência foi construtiva, você já sabe que o N é par. Tá? Isso tem um motivo de ser, como eu já disse, um pouquinho mais para frente a gente vai ver. Tá? Então, esses são os conceitos de interferência que você vai utilizar na atividade de hoje ou em qualquer outra atividade. Tá? Claro que existem algumas coisas ainda que a gente vai mostrar ainda. Tem alguma dúvida aí até o momento? Pode falar no chat. Bota aí não. Pode pelo menos um não. Não, certo. Tá, então eu vou mostrar o experimento. Isso acontecendo no experimento, tá? No experimento. Isso vai acontecer no experimento. Interferência. Pronto. Como a gente viu, nas outras aulas havia apenas uma torneira. Agora são duas. Por quê? Porque essas torneiras aqui vão gerar ondas que vão interferir. Certo? Que vão interferir. Então, como sempre, vou ligar as duas e você vai ver a interferência entre as ondas. Qual a interferência? A causa da interferência são esses pontos mais claros e mais escuros. Isso é, os pontos mais claros, as áreas mais claras são a interferência destrutiva. Os pontos mais claros são a interferência construtiva. Tá? Construtiva. Mas o importante é o quê? É você notar que quando eu paro, Peraí, professor. ou A seja, área, de- oi, a área destrutiva é o quê? É qual? É o escuro? é a parte preta, a parte negra, sem cor, assim, a cor preta. Ah, tá. A interferência destrutiva é caracterizado aqui pela cor preta. E a branca é construtiva. Tá? Como aqui, ó. Destrutiva.
parte preta. Construtiva, parte clara. Certo? Vai ficar mais intenso na construtiva? Vai. Na destrutiva vai ficar mais intenso? Não, vai ficar menos intenso. Por isso que é negra a cor. Certo? Então, repare. A interferência, o padrão de interferência que eu chamo é essas áreas claras e escuras. E se eu afastar as fontes geradoras da perturbação, o que acontece? Eu vou afastar. Você vai ver que o padrão de interferência muda. O padrão de interferência está mudando. Agora tem mais interferência construtiva e destrutiva. Tá? Para você não conseguir ver, não. Tá, então eu vou juntar as fontes. Para você ver bem direitinho. Olha o padrão de interferência. Ou seja, eu tenho uma interferência destrutiva. Eu tenho uma interferência destrutiva, uma construtiva. Uma destrutiva, uma construtiva. Certo? Vamos dizer assim. O padrão de interferência é esse. Se eu afastar as fontes, o padrão de interferência muda. Quando eu chamo padrão de interferência, é a quantidade de interferência construtiva e destrutiva. Olha aqui, ó. Destrutiva, construtiva, destrutiva. O padrão muda. Isso acontece também na onda sonora? Acontece. Porque a onda sonora é uma onda mecânica, igual a essa que está se propagando na água. Então vamos estar na sonora. Do mesmo jeito. Vou unir as fontes e vou interferir as ondas. O padrão de interferência é semelhante, para não dizer igual, né? De novo, interferência construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. E se eu afastar as fontes? O padrão de interferência muda? Muda. Agora que massa, quando eu interferir aqui, ó, interferência construtiva, destrutiva, construtiva. Olha, o padrão muda. O padrão de interferência muda. Ou seja, a distância entre as fontes que promovem a perturbação da interferência, o padrão de interferência muda. Eu vou ter mais interferência construtiva, mais interferência destrutiva, certo? Isso acontece também na onda eletromagnética? Acontece. Acontece sim. Vamos ver. De novo, vou juntar as fontes. Vai produzir ondas eletromagnéticas. E vai ter também o padrão de interferência muito parecido ou semelhante, para não dizer, das outras ondas. Note que isso é uma onda eletromagnética e as outras são ondas mecânicas. E o padrão de interferência é semelhante. Ô, Márcio, Oi. eles têm mais interferência quando estão saindo da fonte, assim, ou quando estão mais longe não tem nada a ver? Não, entenda. A interferência, o padrão de interferência, nesse momento que a gente está estudando, ele muda devido à distância entre as fontes. Tá? Então, você repare, eu tenho esse padrão de interferência aqui. Ou seja, eu tenho interferência construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. Certo? Se eu afastar, se eu mudar a distância entre as fontes, esse padrão muda. Então, no momento, o que você está dizendo vai ter um outro experimento, que aí é difração, que vai ter tudo a ver com o que você está dizendo, certo? Mas aqui a gente só está preocupado em ver o padrão da interferência. Olha, se eu separar as fontes, o padrão de interferência muda? Muda. Olha quando ele vai interferir, ó. Interferir, ó. Destrutivamente, construtivamente. O padrão de interferência muda. Como assim? Eu ainda não estou conseguindo entender, professor. Tá, então eu vou mostrar para você isso aqui, ó. Não, isso aqui não. Pronto. Olha o padrão de interferência. É esse aqui, ó. Se eu fizer isso, um experimento no laboratório, e essas ondas interferirem na parede e projetar na parede, a parede vai mostrar esse padrão aqui, ó.
padrão de interferência destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva. E ainda mais, mostra a intensidade de cada uma delas. Repare, a interferência destrutiva, a intensidade é zero. Não tem crista. Na interferência construtiva tem crista. Cada crista dessa é uma interferência construtiva. Cada nó desse aqui, ó, eu posso dizer que é um nó, são interferências destrutivas. E se eu mudar a distância entre as fontes? O padrão muda aqui. Note aqui na parede, como se fosse a parede. O padrão vai mudar. O padrão de interferência mudou. Note que tem menos. A intensidade é maior. Tá? Então, o padrão de interferência está mudando com a distância entre as fontes. Certo? E se eu mudar a cor, o padrão muda? Vamos ver. Vou botar roxo. Tá? Então, no primeiro momento, a gente está iniciando o estudo da interferência. Ainda vem difração, vem outra polarização. Então, no momento, eu só quero que você esteja atento a isso, que a distância entre as fontes muda o padrão de interferência. O padrão de interferência é caracterizado por interferência construtiva, destrutiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva. A onda se comporta desse jeito. Se você estiver notando, as cristas estão chacoalhando. Por quê? Porque a intensidade está mudando. Tá? Alguma dúvida, senhores e senhoras?